Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Conversas da IT com o Carlos Júnior. Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast querido. E neste mês de março, como vocês já sabem, no episódio anterior, demos início a uma série de episódios especiais onde estamos a celebrar aquilo que são as mulheres com impacto na tecnologia a nível de Moçambique e também não só. E hoje vamos dar continuidade com este mês que vamos estar a falar e ouvir vozes femininas que estão a impactar na tecnologia. E hoje não vai ser diferente, temos connosco uma convidada super especial. Vai ser difícil até descrever um pouco sobre esta mulher, que é a Cecília Tivir, na verdade, que já está aqui conosco. Ela que é pesquisadora, sim, pesquisadora e doutoranda em Big Data e Inteligência Artificial, com uma ligação muito direta àquilo que é a aplicação da inteligência artificial para a educação. Vamos, ao longo desta conversa, tentar perceber o que na verdade, uma pesquisadora, investigadora na área da IT faz, tentar perceber o percurso internacional. Afinal, estamos a celebrar o mês internacional da mulher, o percurso internacional desta grande mulher moçambicana, entender também um pouco sobre aspectos técnicos ligados a Big Data, Data Mining, o que é isso, Machine Learning, Inteligência Artificial, estes termos que estão hoje em dia muito falados, mas pouco entendidos. Bem, sem mais delongas, permitam-me apresentar aqui a Cecília. E para começarmos, Cecília, em 15 segundos, 20 segundos, gostaria de perceber quem é a Cecília hoje, qual é a tua missão neste momento, antes de avançarmos com a nossa conversa. Bem-vinda. Obrigada, Carlos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui no podcast Conversas de IT. Em 15 segundos, dizer quem é a Cecília hoje. Hoje eu sou uma mulher moçambicana e também sou alguém que tenta olhar para a tecnologia como uma aliada e trazer soluções que visam impactar o nosso contexto social, né? Mas especificamente educação, acho que é uma das áreas que eu tenho mais desculpa, que é uma das áreas que eu tenho mais me focado ultimamente, né? Ok. Então, acho que basicamente é isso. Uau, ok. Vamos entender porque que a educação é uma das suas áreas fortes, mas muito antes disso, antes de chegarmos aí, quem é a Cecília? Quem é a Cecília? De onde que vem a Cecília? Como é que a Cecília entra na tecnologia? Acho que começamos daí, entendendo um pouco da sua história. Ok. Falando do início, até chegar aqui, Exato. que eu sempre tenho dito, acho que caí de paraquedas nesse mundo de tecnologia, na verdade, nem seria tecnologia no verdadeiro sentido, Ok. seria eletrônica, telecomunicações, por aí, ok, um pouco puxando para tecnologia, mas sempre gostei de ciências, gostava muito de matemática, gostava muito de física, e lá no tempo, lá na minha outra vida, eu fui inspirada por um primo que fazia engenharia elétrica na UEM. Eu disse, então sim, existe engenharia elétrica, mas eu não gosto de eletricidade. Talvez possa fazer algo que não seja direto com corrente elétrica, seria eletrônica. Okay. Então, já mexia a TV em casa. Na altura, nós tínhamos uma TV preto e branco. Really? Então, eu gostava muito de mexer, saber o que vem por detrás, quais as imagens que tem, quais são aqueles componentes. Então, ia mexendo pequenos dispositivos, ia abrindo. E aí começou a surgir essa curiosidade, né? Mas depois fiz um curso, né? Na altura, minha escola secundária, na Machava, eles davam alguns incentivos a alunos esforçados, né? Não podia, tá bom. Era uma aluna esforçada, por isso eu sabia estudar mais nada. E eles acabaram me premiando com um curso de informática. Ok. Informática básica. Yeah. Isso acho que foi 2000 Ligar, desligar o computador. Exatamente. E gravar na disquete. Okay. Eu gostava, eu tinha uma disquete, nem sei se ainda existe. Okay. Minha disquete da sorte. Exato. Então, daí foi minha primeira interação com o computador. Mas foi bem...
Nem sei que Windows era aquele que usávamos. Yeah. Nem o Word, nem sei lá. Yeah. Mas depois daí, eu fui para o ensino secundário, segundo ciclo. Fiz ciências com biologia. Não queria desenho porque ia ser mais um trabalho. A biologia já estava soft, porque já sabia o que eu queria fazer no futuro. Só que as coisas mudam quando fui fazer a minha inscrição para o exame de admissão. Okay. O M eu já sabia, mas o P era um ponto de interrogação que eu já não sabia o que. Tinha a opção ensino de eletrônica. Na minha cabeça eu não queria lidar com nada que tinha a ver com ensinar. Nada. Porque eu tinha medo de falar com pessoas, então era um trauma ter que interagir com pessoas. Então nada de ensino, mas tinha que fazer inscrição lá e só tinha ensino de eletrônica no período laboral, tinha pós-laboral, que era engenharia uma coisa assim. Daí era obrigatório ter a segunda opção. A segunda opção era informática. Tinha algumas, né? Mas que ficava assim, o que dá para tentar era ensino de informática. Mas eu ensino de informática. Acho que lembrei dos instrutores lá. Daí, vamos a isso. E fomos. Daí, não consegui entrar na UEM. Fui admitida na UP e no curso de ensino de informática, que é na segunda opção. E foi um choque porque não tinha nada a ver do que eu tinha imaginado para o meu futuro. Então, fiquei lá, fiz o curso, o primeiro ano, a tentar decidir se eu ficava nisso ou ia concorrer no ano seguinte para a medicina ou engenharia que eu queria, engenharia eletrônica. Mas, naquele um ano, nos primeiros 6 meses foi difícil. Foi difícil estar numa turma totalmente diferente da que eu tinha em mente. O que eu já estava acostumada. Turmas mistas, meninas, rapazes. Então, fui numa turma, eu só tinha meninos, tinham rapazes. Um mundo novo para mim. Principalmente para alguém que não gostava de falar com ninguém. Então, foi um desafio enorme. E também via lá, eram mais professores do que professoras. Mas começaram a surgir algumas professoras que já me incentivavam. Eu olhava e dizia, mas é possível estar nesse curso de informática e ser mulher, talvez? É possível. Então, no fim de ano, eu acabei desistindo da ideia de querer mudar de curso, certo? Porque acabei entendendo o ambiente onde estava inserida e as possibilidades que o curso poderia me dar, né? Além de ensinar, porque tinham muitas disciplinas técnicas e novas. Era um mundo novo, uma tecnologia na altura para mim. E tinha os computadores, eu olhava os computadores e eu dizia, tem lá os computadores. E pronto, também tem lá as máquinas. Então, eu acho que é similar. Então, daí para cá, fui me acostumando com um novo mundo, né? Novo contexto. E fui gostando, fui descobrindo diversas áreas dentro da tecnologia. Fiz cursos técnicos como hardware da Technicolor, meu primeiro curso de hardware. Durante o percurso na UP. Sim, na UP. Fiz hardware, fiz redes. Então, fui descobrindo que eu gostava de sistemas, programação, meu vago, e minhas disciplinas já são por programação, análise de sistemas. E fui criando curiosidade, fui criando paixão por tecnologia. E aí acabei esquecendo a parte de ensino. Tipo, ensino. Não é só ensino, é possível também ser alguém que não esteja totalmente inserida no ensino. Mas acho que por ironia do destino não foi bem isso. Na universidade, eu era estudante bolseira, então tinha algumas atividades para estudantes bolseiros, que era da formação, limpar computadores, dar algumas secções, organizar aqueles trabalhos de helpdesk também. Fui trabalhar também como estagiária, né?
Acho que comecei cedo a ter Ok. uma interação com o trabalho. Depois de muito tempo de trabalhar com formação também na universidade, né? O curso de informática básica, fui monitora de algumas disciplinas, fui também programadora, web design, páginas de algumas. Acho que consigo perguntar o que a Cecília não foi. Eu não acabei fazendo um pouco de tudo. Acho que me metia com o programador, né? Desenvolvedor de páginas, eu fiz o troco de uma base de dados. O dia mais jovem da minha vida, eu senti que falhei. É uma base de dados de um dos sites de produção. Acho que foi o dia mais jovem da minha vida. Eu disse, falhei totalmente. Mas depois tive que me erguer, ir de novo e voltar a fazer tudo. Então foi quando eu... Desculpa, Cecília. Foi drop de uma base de dados em produção. Sim, E tá o site foi... lá abaixo. Sim, E era tipo uma experiência como estagiário. assim, E nessa altura onde? No centro da cidade. da universidade. Eu olhei, mas foi péssima. Eu queria cavar um buraco e entrar e não sei mais. Mas eu tive bons, como eu vou chamar, mentores. Um dos mentores foi meu professor também, o doutor Ricardo. Estou muito calo. Acho que ele disse, vamos resolver isso, vamos resolver. Eu fiquei, vamos resolver. Sabe ali quando fica gelada, tipo, vamos resolver isso aqui era uma vez. Sim. Fiquei bem gelada. Eu pensei 2 vezes, acho que não dormia aquela noite, mas desse tinha que voltar para lá. Essa é uma das minhas experiências off no meu trabalho. Mas aconteceu. Só para esta vez esclarecer o nosso público lá em casa, tipo, diz drop de base de dados. Drop tipo, é apagar, não deixar de existir e não tinha backup, eu acho. Acho que tinha backup, tinha backup. Sim. E eu não sabia. Acontece. E uma das coisas que fui aprendendo ao longo do caminho, do meu percurso até hoje é que a vida não tem um rollback. Desculpa, rollback é uma expressão que nós usamos muito. Sim. Que é tipo, em base de dados, sim, que é voltar à versão anterior. Exato. Você piscou, foi. Yeah. E tem que saber lidar com isso. Yeah. E o bom que temos é o tempo. O tempo ajuda a amenizar algumas situações e também uma experiência. Essa foi uma das cenas mais jovens, além de outras que já aconteceram, mas é normal, a vida é feita disso. Então, tipo, se fosse tipo na vida real, uma das tipo, essa seria uma das situações que gostaria de fazer um rollback, tipo, essa, ou hoje não. Hoje achas que é algo que te construiu para quem é justo? Eu hoje acho que não é necessário fazer rollback de situações, porque, de certa forma, elas nos ajudam a saber lidar com as consequências das situações, né? Exato. Dependendo de qual situação for, mas o bom é saber lidar com essas situações. Ok. Voltando um pouco lá para o início, né? A Cília esteve a partilhar que ainda mais nova, abria computador, televisores, que quer ver lá os circuitos estão lá dentro. Mais nova, com que idade? Só para percebermos bem essa coisa aí. Mais ou menos assim. Porque eu estou a imaginar. Aquilo 8ª, 9ª. 13, 14 anos. 13, 12, por aí vai. Ok. E tipo, qual era a reação do pessoal lá em casa? Tipo, nossa filha, ou seja, os pais, tios, não sei com quem viesse, mas nossa filha, mexer isso, tipo, o pessoal à volta. Na verdade, por ser menina, tipo, isso é mais comum, tipo, rapazes, estão sempre a mexer essas coisas. Qual é que foi o feedback, tipo, de pessoas mais próximas? Ou acharam normal? Ou sempre foste tipo alguém? Na verdade, eu era uma criança muito quieta. Então, de certa forma, não via quando eu mexia. Então, raras vezes viam que eu estava a mexer. As vezes que viam era só mexer a antena, tentar sintonizar e por aí. Não, raras vezes viam. O que eles tinham, por exemplo, os meus pais, era tipo,
ela vai fazer medicina, por isso está a fazer ciências com biologia e blá, blá, blá. Então ficava aquela coisa, mais uma médica na família, mas eu insistia lá no silêncio que eu vou fazer um curso relacionado com eletrônica, que eu quero, é o que eu entendo. E na minha cabeça tudo, acho que no ensino superior era mais cálculos, era mais física, e não foi exatamente o que eu encontrei. Encontrei uma diversidade de disciplinas e por aí. Ok. E voltando um pouco já aqui para a carreira estágio profissional, né, no estágio, depois do estágio, lá no centro, como é que depois, onde é que a Cecília, quais são as áreas que a Cecília vai abraçando? Sabemos que a informática tem várias áreas. Como é que vai, como é que é este percurso profissional da Cecília? No centro eu já estava a definir em que área eu queria estar, né? Em que eu queria aplicar meus esforços, que era a área de sistemas, desenvolvimento, por aí. Então aprendi a PHP. Lembro que um dos trabalhos de final do curso era um sistema de gestão de horários. Ok. Foi feito totalmente em PHP. Teve um outro sistema que estávamos a desenvolver para uma área da universidade. Já não me lembro qual era exatamente. Exato. Mas depois dali eu fui estagiar no INTIC, Ok. no Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias. De tecnologia, sim, Sim. Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação. Sim, comunicação, Sim, exatamente. Sim, exato. Fui estagiar lá, mas na área de certificações. Ok. Formação e certificações. Então, eles é que legislavam, né? Exato. Os centros de formação na área de tecnologia. Então, tinham uns manuais que nós trabalhávamos, matrizes, companhia. De certa forma, já estavas ligada à educação, à De formação. certa forma, não tinha como. Era um caminho sem volta. O ensino estava lá para mim. Exato, exato. Apesar de ter aprendido muita coisa sobre pedagogia, sobre psicologia educativa, e foram disciplinas boas que ajudaram a moldar, né? A não negar o ensino, porque acho que aprendemos mesmo trabalhando. Ok. Precisamos aprender, precisamos ensinar. Por isso temos sênior, temos júnior, então temos mentores, temos mentorandos, por aí vai. Ok. E daquele estágio, me deram uma proposta na universidade, Ok. que era para fazer parte de um grupo de pesquisadores que faziam parte de um projeto. Na altura, quando surgiu os DSpaces, repositórios de objetos de aprendizagem, Ok. lá onde nós guardamos nas nossas o que é aquilo? Monografias, por aí vai. Então, teve um boom Ok. desse sistema Sim, de sim, gestão de sim. não repositórios acadêmicos. Exato. Então, fiz parte desse grupo que passou de uma formação, né? E eu passei como iniciação científica. Eu já havia já havia definido a minha licenciatura. Ok. Sim. Então, fiz parte desse grupo. Tivemos que viajar para o Brasil, que era para entender e ver como é que funciona. Acabei fazendo algumas disciplinas do mestrado já. Então, Mas espera aí. Estamos já. A universidade, quando chama para apoiar na customização, né? Desses spaces, né? Sim. Assim que se diz. Sim. Que são repositórios no final do dia, né? E daí a Cecília já tinha terminado a licenciatura ou termina nesse período? Depois de me falarem que eu precisava ir, e Ok. tinha o professor Singo, que também foi um dos grandes mentores. Eu chamo de mentores, Sim, porque sim. é um acadêmico que sempre ele precisava que é preciso estudar, é preciso ter experiências acadêmicas boas. Exato. Então, ele surgiu com como eu já estagiava na universidade, ele veio com essa proposta. E eu tinha que terminar logo, tinha que defender, Exato, né? exato. Porque eu terminei em dezembro, o quarto ano acho que fechava em dezembro, por aí. Eu tinha que defender em 3 meses, por exemplo. Ok, Em 3 sim. meses para dar o tempo de preparar a viagem. Poderia ir antes, sim, mas ir enquanto já tinha a licenciatura, terminado a licenciatura seria ótimo, seria o ideal. Exato. Então, fui pelo ótimo. Terminei e fui. Então, isso deu-me a possibilidade de fazer algumas disciplinas do mestrado. Além de estar como alguém, né, na iniciação científica, que é
É um programa que aprende como é que os pesquisadores trabalham, né? Então podemos dizer que aí é a viragem da Cecília técnica para a investigação ou ainda não? Sim, Sim, era uma sim. viragem para investigação já, mas também não entendia o que era. Ok. Eu só ia, então, ia de acordo com as possibilidades que me apareciam, né? Claro, Mas claro. hoje olho como uma viragem, sim, do ensino já formal que te leva para o mercado do emprego para um percurso mais acadêmico, Ok. onde ok. tens que pesquisar sobre um determinado assunto, descobrir como é que se faz, publicar, por exemplo, tinhas que publicar um artigo, mas o que não aconteceu na altura, não me lembro, mas fizemos um relatório, teve que se fazer um relatório acadêmico. Então, daí regresso a Moçambique. Mas antes de regressar, nesta viagem que a Cecília faz para o Brasil, primeiramente era só para participar deste programa de iniciação Sim. em pesquisa, né? Sim. Iniciação. E como é que de repente já está a fazer cadeiras de mestrado? Lá tinha essas possibilidades, né? Se Ok. queres entender, é diferente. Quer dizer, o ensino é um pouco diferente, a abordagem do ensino é um pouco diferente do que nós temos. Nós nos Ok. matriculamos nas disciplinas, Ok. não no curso. Oh, ok. E tudo faz Ok. parte do Sim, curso. sim, sim. Se for Foi já esse termo ver, que tipo, usou, por isso que eu fiquei um pouco sim, confuso. tu matriculas numa disciplina. Ok, sim, Tu sim. podes fazer aquela disciplina e tens um crédito. É aquele crédito tu anexas ao sim. seu Sim, curso. sim. Então, por isso que eu fiz as disciplinas nesse sentido. Então, comecei a fazer algumas disciplinas antes. Ok. Sem previsão de fazer mestrado. Ok. Então, quando volta, vamos saber que ainda não tinha feito o mestrado. Não. Ok. Então, tudo bem. regresso Exato, e acabo concorrendo a umas bolsas do Ministério das Ciências e Tecnologias, em cooperação com o CNPq, que é uma organização brasileira que anualmente lançavam concursos para o ensino superior, né? Exato. Pós-graduação. Então, a minha orientadora lá, ela disse, mas podes concorrer para fazer o mestrado cá, se quiseres. Yeah. Eu olhei, já havia gostado de estar lá. Então, concorri. Comecei o processo lá, vim para cá, já terminei. Então, no ano seguinte, voltei para fazer já um mestrado em... É o quê? Ciências da computação, né? Exato. Mas Mas orientada pela componente. mesma orientadora que me ok. recebeu no programa de iniciação científica. Ok. E depois do mestrado, continua na investigação ou depois começa a trabalhar em áreas específicas? Como é que é um pouco Depois disso? do mestrado foi um dilema, né? Ok. Já aquele chamado, tens que voltar para o mercado de trabalho. Tens que voltar para a indústria. Tens que voltar para a indústria. Precisas de experiência profissional. Precisas de não sei o quê. Exato. Então, fiquei nesse dilema. Tinha a possibilidade de continuar no doutoramento, mas já eram 2 anos direto. Então, disse, não, deixa eu voltar para Moçambique e ver o que tem lá para mim, o que eu posso auxiliar. Então, volto. Não era tão bom assim, porque eu queria trabalhar. E não havia emprego. Emprego havia, mas onde trabalhar e com que trabalhar. Ok. E quando eu saí em aquilo foi 2014, 15, tinha uma proposta de trabalho. Exato. Já tinha uma proposta com só faltava assinar o contrato. Então, ali era decidir se eu continuo a estudar ou fico a trabalhar. E na altura me lembro que éramos 3 colegas. Exato. E eles continuaram e ficaram a trabalhar cá. Quando eu volto, eles já estavam a trabalhar na mesma empresa, já passavam 2 anos. Ali você tinha que fazer, já começar a ver as conexões, o que é que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, onde eu encontro emprego, E era difícil procurar emprego para quem volta e não ter uma situação, não ter uma ideia de como é que é a situação Exato. de emprego. E tinha muita coisa a se fazer. Tinha os jovens das startups, tinha as universidades que precisavam de pessoas, professores, né, instrutores. Tinham... Por aí vai. E eu não entendia como é que aquilo funcionava. E chegou um tempo que frustrava. Exato. Porque eu já não sabia o que fazer e como fazer. Exato. Não sabia que eu estava à altura
né? Sim. Para responder àquilo que A era a demanda, a sim. necessidade que existia. Então foi algo bem desanimador no início. Tive várias crises Claro. e me perguntava por que eu voltei. Ok. Mas aí lembrei das comunidades. Ok. Tem uma comunidade, porque na altura mesmo, na escola, quando eu estava na universidade, já ouvia falar da Mosdevs, tinha alguns, participei de alguns eventos, mas quando voltei eu disse, não, deixa-me situar. Ok. E já entendia o conceito de comunidade quando estava no Brasil, porque já participei de alguns eventos de algumas comunidades, que é o exemplo da PyLadies, da Rails Girls também, que eram comunidades que eu olhava e dizia, tem uma coisa que se faz. Foi aí que descobri que existe uma outra linguagem além do PHP, que era Python, muito pouco explorado. Mas lá eles já estavam a usar muito. E eu disse, não, deixa eu começar a fazer parte das comunidades, né? Colaborar das tecnologias cá. Comecei a fazer parte da Mosdevs, ia para os eventos, auxiliava, né? Como mentora, como voluntária. E foi daí que encontrei meu primeiro emprego. A partir das comunidades? A partir das comunidades. Quando eu regresso. E encontrei, ela era gestora do projeto Movatec, a chaísta. Conversei muito com ela. Eu não sabia que ela que tinha um projeto. Aquilo acho que foi em março, já não me lembro qual foi aquele mês. Conversamos muito e ela não sabia que ela estava a recrutar. Eles conversaram tipo num evento sim, de forma informal. Exato. Então, daí, não sei como levou os nossos caminhos se cruzarem. Então, eu passei a fazer parte do grupo de... nós chamamos de facilitadores, né? Num dos módulos que o projeto tinha. Exato. Que eram ferramentas de produtividade, né, que incluíam todos e-mail, os Microsoft Office, por aí vai. Então, participamos de várias formações, e uma das formações que eu amei foi a formação de gênero, né, que é entender, né, sobre gênero. Mas toda hora você fala de gênero, fala de inserção, fala de não sei o quê. É que eu passei de uma formação e entendi o porquê de termos isso, o porquê de se falar sobre. Teve lá boas instrutoras, acho que uma delas foi a Nélia, a outra acho que foi a Renata. Foi muito interessante, foi um outro mundo. Um mundo de entender que a formação não é só formal, num certo aspecto, mas de forma informal e organizada, e olhando alguns aspectos que nós não olhamos muito, né? Nós, na formação formal, nós olhamos a formação de um jeito linear. Né? Não entendemos que existem variações, existem vários aspectos que nós devemos ter em conta, né? Sociais, econômicos, religiosos, tudo isso existe. E também entender como a comunidade funciona. Como é que isso influencia na própria formação e os grupos marginalizados, por aí vai. Então, foi uma nova descoberta. Já estava a esquecer tudo que tinha a ver com tech. Mas era uma Movatec, mas era uma Movatec que trazia certos aspectos que nós não olhávamos. Como é que nós podemos... empowerment, como é que nós podemos empoderar, exatamente, com base na tecnologia, sabendo que eu estudei uma licenciatura há 4 anos numa turma que eu estava lá como minoria. Então essa desigualdade você começa a olhar de uma outra forma. Então aí entra a veia. Aí começa a entrar a veia de comunidade, a veia de inclusão, a veia de tudo. E como é que nós podemos tentar melhorar, nem equilibrar, né? Tentar melhorar, né? Essa percepção da necessidade de termos mais pessoas em certas áreas. Como a tecnologia. Exatamente. Como a tecnologia, acho que internacionalmente é uma das áreas que tem tido esse déficit. Então, daí fui trabalhar... Saí do projeto, fui trabalhar numa ONG, acho que foi a Global Programs, que é como consultora de
TI, mas estava como programadora Django. Aí já estava mais na parte, tipo, técnica da Sim, coisa. aí já estava assim, na parte técnica. Ok. Aí já era coding mesmo. Yeah. Já não era falar, Django, isso, vamos usar Python, vamos usar framework, vamos usar... Não, aí era fazer... Ok, recuando um coisas. pouco, então, a paixão pelo Python inicia na altura que esteve no Brasil pela primeira Sim, vez no sim, programa foi. Lance, ok. Sim, foi acho que num dos workshops da Rails Girls, Rails Ruby Girls. on Rails, não Ok. sei, tinha Uma essa... comunidade assim. Tinha uma comunidade. Ok, yeah. Então, conheci uma menina, a Renata, Exato. que ela falou muito de PyLates. Ok. Eu, PyLates, o que é esse de PyLates? PyLates é uma comunidade de mulheres que está dentro da comunidade Python. Eu ficava assim a olhar, eu... Não estou até a entender. Exato. Depois ela disse, ok, venha num dia que eles se encontravam, a comunidade Python. Sim. Eu fui para lá e eu, ok, e comecei a ver as coisas. Na altura, impressores 3D, que eles conseguiam manipular usando um código Python. Ok. Isso era 2016. Ok, Eu ok. fiquei toda impressionada. Impressionada, Uau! E depois eu tinha um colega que ele já programava em Python no mestrado. Então Exato. eu comecei a perguntar, entender melhor como é que funciona. Então criou essa... Ok, não, vou programar em Python agora, vou tentar ver o que se faz. Yeah. Quando volto, eu falava de Python, poucas pessoas percebiam. Exato. E eu ficava tipo, aqui tem que ver quem pode me ajudar com Python. Então, em 2017, começamos a organizar o primeiro Django Girls, que aconteceu em abril de 2018, né? Mas de forma automática aí. Não, tipo, isso foi já dentro do circuito da comunidade. Ah, Começaram a ok. encontrar pessoas com quem Claro, falava. Então, exatamente, comecei a exato, conhecer o yeah. Ned, comecei a conhecer o José Machava. Ok, Comecei a ok. conhecer o Stanislau. O Stanislau estava a tentar já trazer mais cenas de análise de dados, essas coisas todas. Não, as pessoas começaram a dizer, não tem Python, não posso fazer isso, mais aquilo. Exato. Eu, ok. Então, E já começamos mexiam assim. também eles com Python? e Sim, essas alguns já coisas, mexiam. Ok. Outros começaram a mexer com Django. Então, Ok. começamos com Django Girls em 2018. Ok. Mas isso tudo, eu fazia um balanço entre a vida profissional e comunidade, né? Ok. Então, foi aí que começou a surgir esse movimento de Django. Vamos programar, vamos não sei o quê. Vamos fazer, nice. Começou assim. E eu depois saí da Global, estabilidade Exatamente. econômica. Claro. Acho que é isso que nos vendem. Sim, sim. Nos venderam muito bem a estabilidade. Fui para outro projeto, como... Ali vem... Programadora? Eu não sei, ali eu só sei que fazia muita coisa. Ok. Você descobre que acaba fazendo muito mais do que se espera. Exato, Aquela exato. coisa que te... Nem coisa, né? As vagas de emprego que procuram um full stack developer. Sim. Eu gosto muito daquelas vagas. Eu paro Que só para procuram ler. um departamento numa posição. Eu gosto muito daquele anúncio de full stack. Mas não, quando eu saí pela estabilidade, eu nem terminei o projeto lá, acabei saindo para Mulbauer, que é a empresa que dá suportes na emissão dos documentos atualmente. Ok. Foi super nice também. Eu trabalhei como engenheira de campo, eles chamam IT Field Engineer. Ok. Eu gostava muito desse nome. Eu sou engenheira. O termo mais técnico. Mas acabei explorando várias vertentes da própria empresa, né? Exato. Sendo IT, trabalhei com helpdesk, trabalhei com atendimento ao cliente, com formação, trabalhei como analista. Então, você acabava pegando Puxando um pouco de tudo, E eu, como sou uma pessoa que gosto de estar a fazer as coisas, fui aprendendo muito sobre o projeto, sobre como é que funciona, o que eu poderia auxiliar. Ok. Como poderia auxiliar. Então, quando o projeto ficou estabilizado, já começou aquela inércia. Ok. Eu acho que uma das qualidades não boas, eu não consigo trabalhar na inércia, saber que amanhã vou fazer isso, depois da manhã vou fazer isso, aquilo. Então, já estava numa altura quase estável, tipo, na inércia, assim. Então, aí, já não estava a dar aquele feeling. Sim. Aí comecei a mexer um pouco mais com
investigação, dados. Hum, Veio o bichinho de voltar à escola, pesquisa. ok. E eu disse, não, deixa eu pensar numa outra possibilidade que eu possa ter agora. Talvez seria voltar à escola, porque já não estava a ver em que eu poderia trabalhar. Concorri a várias vagas de emprego para full stack. Por isso eu digo que eu gosto de full stack. Exato, yeah. Então, nenhuma, acho que não fui a nenhuma quase. Admitida nenhuma Admitida. delas. Yeah. Com que então apareceu uma proposta quer dizer, uma vaga, mas para trabalhar com QA e depois Quality Assurance. Sim. E na altura já estava a ter, já queria sair dessa área, porque também trabalhei Sim. como, como se diz, tester. Yeah, O sim, termo, sim. mas não Ok. gostamos de chamar de tester, mas é tester. É testa no final do Foi, dia. sim, no final do dia. Acho que foi uma das posições que eu gostei, porque tinha que atazanar os Os devs. devs. Yeah. E eu era dev. Exatamente. Ainda eu gostava, mandava Yeah. lá os tickets do... Yeah. Depois eu dizia, não é assim, nós precisamos melhorar o sistema. Mas às vezes tu sabes como é que funciona o sistema, até já recomendas onde dá ou não para melhorar. Sim, sim, E é sim. muito bom quando migras de desenvolvedor para... Para a área de Sim, porque testes. entendes. Exato. Entendes. Yeah. E és mais técnico possível, né? Uhum. Então, daí, eu concorri a essa vaga de tester, mas era remoto. Ok. Aquilo foi depois de Covid. Acho que depois de Covid... Acho que Isso eu já tive- para o WIT, nesse caso. E sim, foi aí Ok. que eu migrei para a WIT em 2022, acho. Yeah. Trabalhei na WIT quase um ano. Uhum. Logo, neste meio tempo, eu já estava no processo da bolsa do doutoramento, né? Exato. E saiu o veredito, vamos fazer doutoramento. Exatamente. Ok. Acho que fiquei uma semana, um mês a tentar entender se devia ou não aceitar. Yeah. Então a Mas- veia de pesquisadora, investigadora voltou aí. Disse, a não, ser não, na- não, não, vai ser melhor. Lá Yeah. é Big Data, você não está a ver que isso aí Ok. é trend, é o que está a dar, Ok. sei lá. Ok. Então fui para lá, tive que rescindir o contrato, mas foi uma tipo negociação, tipo, que tal, eu posso trabalhar remoto no outro país, porque o meu ensino seria Moçambique, Sim. tinha que ir para o Senegal, Sim. onde vivo atualmente, Exato. basicamente. Yeah. Então foi assim, que desses jump, caí Até na... chegar. Mas no meio disso tudo, houve algumas consultorias, Sim, sim. tipo, de formação, A formação eventos. sempre esteve lá. Não, há Não dúvida. tinha como. A formação, apesar de eu ter recusado no início, a formação sempre esteve lá. Yeah. E como é que a Cecília decide, por exemplo, a fazer esse jump de doutoramento, mas exatamente para a área de Big Data, inteligência artificial, que vamos também falar agora já um pouco mais com detalhes, né? Qual é a pergunta central, na verdade, Da minha da pesquisa. pesquisa atualmente nesta área? E o que faz um pesquisador na área de ciências, sei lá, na área de tecnologia, no geral? Yeah. É uma pergunta bem complexa. Ok. Eu não sei, na altura acho que também queria mudar. Não sei, eu não sei o que me Tipo, fez. estou a imaginar, tipo, quem estava na área tipo, de desenvolvimento, com equipes lá, tickets daqui, scrums, sei lá, daily meetings, mas de repente um jump. A tentar perceber, Exatamente, para né? uma carreira solo. Fui para uma carreira solo. Foi até sinto saudades daqueles day meetings. Ok. E todos aqueles meetings que eu detestava no início, às vezes eu contava, hoje é só dia de meetings. Mas foi uma decisão, na verdade, né? Certo. E também estava a olhar pela carreira, né? E acabei decidindo, né, ir a fazer o doutoramento, que na verdade é um doutoramento muito complexo. Ok. Para além de ser complexo, é um desafiador, porque na verdade é 100% centrado no estudante, né, o pesquisador. Né? Agora falam muito de pesquisador. E
acabas sendo o seu próprio departamento, acabas sendo o seu full stack developer. O que sempre é por isso que tem essa relação muito forte. Gosto muito, que acabas fazendo tudo. Então tens Exato. não sei, 100 braços, membros a fazer tudo. Mas brincadeira. Tu podes fazer em fases. Então, o que eu faço como pesquisadora, além de tentar entender o que está a acontecer, que é... Nós fazemos uma revisão da literatura, né? Exato. O que já foi feito, o que está sendo feito, agora com o boom de inteligência artificial e por aí vai. Nós temos artigos que já foram publicados em 2027. Brincadeira, uma brincadeira que nós estamos fazendo. Okay. Já temos artigos publicados em 2027. Então, é entender como é que está a ser, ou qual é entender como é que é um tópico, como é que está a ser desenvolvido esse tópico. E o meu tópico é cingido na como nós podemos prever vazões de estudantes. Entender vazão, tipo desistência. Desistência. Ok. No contexto do ensino online. Ok. Quais são... Ensino à distância, Sim, nesse ensino à caso. distância. Aqui chamamos de ensino à distância, mas no Senegal eles têm um ensino... Tem uma universidade totalmente online. Online, ok. Sim, ok. não são... Acho que vários outros países também Totalmente online. Tipo, Totalmente não há nenhum online. contato. Professor-aluno, face-to-face, não. Ok. Não, eles usam uma plataforma Moodle. Acho que alguns já... Sim. Muitas universidades também Usam usam aqui em isso. Moçambique, sim. Eles usam essa e tem uma outra que também usam. Só que me esqueci o nome. Então, é entender, com base nesses rastros dos alunos, né? Nós chamamos dos logs. Ok. Temos logs, temos registros. os registros de entrada, registro... o que se viu uma determinada Quanto matéria, tempo quanto ficou. tempo ficou, Exato, é. qual é o tempo exato que esse estudante está a estudar. Ok. E com base nisso, e com dados de performance, Ok. que são dados de avaliação. Desempenho das desempenho, avaliações sim. e tudo mais, sim. Sim, tentar perceber como esse aluno se autorregulariza, por exemplo. Ok. E nós tentar entender com base nos dados, né? Aí chega esses conjuntos grandes de dados. O tal Big Data. Exatamente. E com base nisso, ter lá os modelos que vão fazer essa predição para nós, ou classificação, por exemplo. Ok. E vocês também desenvolvem esses modelos? Ou Por enquanto, reutilizam? estamos a reutilizar modelos já desenvolvidos, né? O que podemos fazer um reajuste, e às Exato. vezes nas equações matemáticas por aí. Vai. Ok. E também outro projeto, porque, como eu disse, o meu doutoramento é um pouco complexo, nem é complexo, mas te Sim. dá a possibilidade de ter várias... Ramificações, podemos chamar assim? Ok, na verdade é assim, tu tens o projeto em si engloba estares numa host university, tipo, host university, nós chamamos de African Host University. Ok. É uma universidade africana onde tu te inscreves, que é a Ok. sua universidade principal. Exato. Depois tens um instituto internacional, nós Exato. chamamos de International qualquer coisa. Yeah. E é onde tu podes fazer um sanduíche, tipo como é que se chama? Um programa de intercâmbio. Ok, sim. Sim. Então, isso te dá a possibilidade de entender como é que, além das instituições de África, tem feito, o que as outras instituições fora, pode ser na Ásia, pode ser na Europa, relacionado pode ser com o estudo, tema, com o que estudo dá a tem fazer. feito. Ok. E tu tens que procurar. Então, é responsabilidade tua procurar um professor, um orientador. Já vamos para as tarefas que nós temos como uma pesquisadora tem que fazer. Entrar em conexão com outros pesquisadores que não te conhecem, convencer a eles a te conhecerem e te aceitarem no grupo de pesquisa deles. Exato. De forma a desenvolver, não sei, um estudo No numa meio área. do processo deles. Exatamente. Ok. Então, é uma das outras tarefas que fui fazendo. Então, acabei conseguindo uma possibilidade de passar um ano na WPI, que é USA Polytechnic Institute. Isso é Massachusetts. Eu comecei a pronunciar bem. E aí eles têm problemas de pronunciação. Eu não sei, eu sofri. Só sei que sofri para dizer os nomes corretos. E
Eu trabalhei lá numa outra área de pesquisa relacionada com o ensino, mas estava trabalhando num projeto de como simular trajetórias emocionais do aluno, Ok. usando os grandes modelos de dados, os modelos que funcionam por baixo dos chat GPTs, esses modelos que nós temos visto ultimamente. Então, nós tínhamos que simular a partir de trajetórias de conversas, né? Tipo um chat de matemática, estamos a aprender matemática agora. Então, queremos entender a transição dos estados, por exemplo, problemas complexos que o aluno vai fazer. Exato. Então, com base na interação com o próprio sistema, como é que ele vai transitar de um estado ótimo, quer dizer, ele estava muito contente, passou para tédio, e de tédio passou não sei para qual outro estado. Ok. Então, com base nesses modelos, nós tínhamos que simular isso e tentar perceber se esses modelos entendem esse princípio, porque já existe um princípio de autorregularização, por aí vai. Então, é uma das coisas também que eu fui fazendo. Não sabia como é que ia fazer, mas ser pesquisador também, tu não sabes o que vais fazer, mas tens que ter a ideia e fazer. Então, acabei aprendendo muito sobre os LLMs, que é foi algo novo para mim. Acho que nesse conjunto todo você vai aprender desde os modelos clássicos, tipo aprendizado, como é que se chama aquilo? MLs em português? Machine Learning, sim. Quero falar na... Aprendizado, como é que é? Aprendizado de máquina. De falar dos algoritmos, Exato. por aí vai. Yeah. Então, fui já para essa área do boom, né? Que fiz uso de algumas LLMs, que é o caso do Gemini, fiz o caso do Llama, do Meta. Entender se esses modelos conseguem simular a trajetória de emoções com base nos dados de ensino. Uau. Então, é um projeto, acho que foi um dos últimos projetos na qual trabalhei, além desse projeto que é o foco da minha Isso tese. tudo é inteligência artificial, tipo, Sim. hoje agora, né? Tipo, estamos a falar de muitos termos aqui, tipo Big Data, Machine Learning, sei lá, não sei, não falou agora, mas se calhar, não sei se está ligado a Data Mining. Sim, Tipo, sim. na prática, o que é, por exemplo, Big Data, o que é Data Mining, o que é Machine Learning, tem alguma relação com inteligência artificial, tipo, inteligência artificial. Ok, aí Não sei, tipo, só para ajudar o pessoal que está lá em casa, tipo, acompanhar-nos. eu acho Exato. que eu começo no início, quando trabalhava com sistemas de informação, né, nós colhíamos muitos dados. Exato. Os sistemas de informação colhem diversos dados. Exato. Não só sistemas, mas agora os aplicativos que nós usamos, né? E vamos olhar esse Big Data como um oceano de dados. De dados, ok, tudo bem. Essa informação toda. E qual seria tipo, a diferença tipo, entre dados, tipo, base de dados normais e Big Data? Tipo, o que faz essa diferença? Aí eu não sei também dizer o que faz essa diferença de dados normais. Por exemplo, não sei se tens um exemplo concreto sobre base de dados normal. Tipo, Né? Temos um sistema de temos dados gestão acadêmica, por estruturados. exemplo. Sim. Aí pode ser um Big Data, podemos chamar de Big Data ou até que ponto, não sei. Boa pergunta. Acho que vamos mandar para os telespectadores responderem no Ok. final, quando forem assistir. Principalmente os que trabalham com dados. Exato. Mas se formos já fazer ok, esses dados estão estruturados, organizados, bem bonitinhos. Sim, Mas um vou modelo lá relacional, etc. Exatamente, é o que tudo nós ali. estamos acostumados, sim, né? Sim. Mas, por exemplo, quando nós começamos a falar de NoSQL, acho que já houve sistemas Sim. que usam Ok, baseados não relacionados, Exato, yeah. que lá só vai todo o conjunto, tudo que é informação, mesmo Um aqueles de Firebase, tráfego, etc. Yeah. tudo que é informação. Uhum. Então, com base nisso, lembra que os jornalistas, nós até fazíamos uns dashboards normais com aqueles dados, era bem nice. Sim. Mas quando você encontra esses dados que às vezes tu não sabes como analisar, Também podemos ir de fontes diversas. de fontes diversas também. Ok.
Ok. Então, depois começam a surgir alguns outros termos, que é data mining, Ok. que é a mineração de dados, né? Uhum. Tens que extrair aqueles dados. Ok. Depois, às vezes, vem já com modelos, quando queres, por exemplo, classificar. Mas, às vezes, nos modelos ou nos machine learning, são, tipo, tarefas que tens que ensinar a máquina a entender aqueles seus dados. Por exemplo, quando vamos ensinar a criança, isso é água, isso é fogo. Você tem que treinar até ela entender que não posso pegar nisso porque é fogo. Ok. Então, é assim que vai funcionar com Com machine machine learning. Tu Ok. tens que treinar esse modelo. E por detrás tem já tem as equações matemáticas. Por tudo, eu acho que às vezes nós não explicamos bem, porque por detrás tens que entender um pouco de probabilidades, né? Entender um pouco de estatística, mas não que necessariamente tenhas que saber, tens que ser expert nisso. Exato. Porque muitos dos modelos, eles já existem, já foram desenvolvidos. Nós só fazemos o uso. Ou, por exemplo, quando falamos de LLM, nós fazemos um ajuste, né? O fine-tuning dos modelos para funcionar do jeito que nós queremos que funcione. Ok. Sim. Ok. Então, Esse ajuste seria tipo mexer o modelo. Mas às vezes só na instrução só. Ok. Mas antes disso, tipo, quando falamos de modelo, o que estamos a dizer mesmo? No Lá termos modelo, um pouco assim. no final de tudo, nós sabemos que o computador não funciona do mesmo jeito que nós. Tipo, a linguagem que o computador usa não é a mesma que nós usamos, né? Exato. Então, por detrás usa-se... É matemática por detrás, né? Às vezes nós precisamos... Como é que se diz aquilo? Por detrás tem a linguagem da própria máquina. A máquina, ela funciona... Acho que na escola aprendíamos muito sempre que funciona zeros e uns. Mais zeros e uns. Temos matemática por detrás também. Temos a probabilidade. Temos vários componentes. Que é o caso de, por exemplo, quando nós falamos dos IA generativa, né? Aquilo gera com base na probabilidade do que pode acontecer depois. Ok. Então, quer dizer que isso tudo não é algo já feito, organizado e que funciona assim, já está. Tudo é base na probabilidade do que vai acontecer depois. Está muita matemática então, por detrás tem as matemáticas, tem as equações, por aí vai. Então, às vezes, por exemplo, alguns modelos de classificação, tu podes criar uma fórmula de como é que queres, de acordo com as variáveis que tens, mas já existe um algoritmo pronto, tu só descreves que queres que essa variável seja, por exemplo, que vai fazer, né, o somatório ou a multiplicação, dependendo do problema que tentas responder. E no dia a dia, tipo, quais são as ferramentas nos gestos, por exemplo, no processo de investigação, tem usado ligadas a essa questão sei lá, machine learning? Às vezes procura alguns modelos, por exemplo, tens que ter os dados, né? Que são os dados de ensino, que são os logs, que são os dados de performance, né? E de avaliação. Tens que limpar, né? Às vezes tens que usar SQL, tens que usar Python, tens que usar algumas bibliotecas de Python, como Panda, como NumPy, tens que usar o CSI, como que diz aquele? Scikit-learning. Pode usar outros, por exemplo, para treinar, tu pode usar o PyTorch. Então, são várias bibliotecas que já foram feitas. Praticamente a base é Python. Aí, tipo, sim, age tudo. Mas tem outras ferramentas que é o R, que pode fazer também isso tudo. Exatamente. Mas isso depende do que é fácil para ti, né? O que é mais confortável. Nem ser fácil, o que é confortável. Já tentei o R, mas tive muitas dificuldades, né, para encontrar soluções, às vezes, de algumas bibliotecas que não carregavam alguns erros, as compatibilidades, tipo compatibilidades com algum, por exemplo, com a arquitetura do seu sistema operativo. Então, acabei já indo para Python, porque é mais prático, às vezes, para fazer algumas simulações é bem fácil, mas existem simulações em diversas linguagens, né? Que pode usar. Mas acho pela comunidade também, que é grande. De Python? Sim. O que facilita. Então, tem sempre atualizações, tem sempre...
Exato. E tipo, estamos aqui a falar de machine learning, depois inteligência artificial, tipo, qual é a razão que existe? Porque são termos que às vezes as pessoas fazem muita confusão. Sim. Tipo, Quando dia a falamos de dia, inteligência artificial, quando onde você que entra a pergunta, inteligência artificial, eu onde que gosto- começa machine learning, onde que termina. Sei lá, mitos, verdades sobre isso, só para desmistificar um Sim, bocadinho. eu gosto quando falamos de inteligência artificial, depois vamos pegar um... O chatbot. dizemos que é inteligência artificial. Yeah, Inteligência artificial, vamos fazer o quê? Exato, yeah. É a percepção que nós temos, mas olhamos a inteligência artificial como o globo, né? Uhum, E dentro da inteligência artificial nós encontramos vários componentes uhum. que fazem com que a inteligência artificial funcione. Exato, exato. Então, desses componentes, podemos encontrar machine learning, Uhum. Ok. os seus Dentro modelos, da inteligência artificial. dentro da inteligência artificial. Ok. Agora está a surgir muita... temos o RAG, temos os LLMs, estão ali sim, dentro. sim, está ali dentro. ok. Tudo está ali dentro. Exato. Dentro Mas do mundo. sim, onde é o universo. globo Exato. seria a inteligência artificial, que Ok. são esses sistemas que tentam simular Uhum. uma inteligência humana, não que seja totalmente humana. Né? Exato. Então, exato. quando surgiu, nós tínhamos exemplos como os assistentes inteligentes, Sim. Alex, por exemplo. Sim, Ali, sim. E é essa percepção que nos traz de inteligência. Às vezes os robôs que nós olhamos, os robôs físicos, Sim, às sim, vezes nem que tem uma inteligência artificial. Sério? Tipo, só tem um programa lá. É só tem- instrução. Exato, exatamente. Mas pela percepção nós consideramos que tem uma inteligência. Uhum, exato. Então, às vezes, é preciso desmistificar Desmistificar, o que é exato. inteligência artificial, Uhum. o que são instruções de inteligência artificial. Ok. Então, como é que nós vamos chamar isso como uma inteligência artificial? Uhum. Então, tem que aprender, tem que tomar... Às vezes, nós falamos aquilo do react, Sim. né? Sim. Tens que ter um estímulo, depois ter uma reação Sim. que se baseia naquilo que nós compreendemos como uma inteligência humana. Humana, ok. Então, aí também me faz levar que há uma relação muito grande entre inteligência artificial e Big Data. Tipo, que Precisamos baseado desses dados, ok. sim, para poder treinar esses modelos que Exato. fazem uso desses produtos de inteligência artificial. Uhum. Interessante. E tipo, ok, tipo, já vimos um pouco sobre aquilo que é a Cecília, né, no âmbito desse doutorado, percebemos também um pouco, desmistificamos alguns termos. E voltando a algo interessante, a Cecília agora está aí com a camiseta de Pai Ladies e por aí, entendendo um pouco daquilo que é a questão das comunidades, como é que as comunidades ajudaram, influenciaram, na verdade, até a Cecília partilhou um pouco como é que influenciou para si própria na sua carreira. Como é que a Cecília já explicou mais ou menos, na verdade, como é que entra nas comunidades e o percurso que fez, mas como é que a Cecília começa a entrar nesse mundo de organizar eventos, de fazer parte da comunidade, do seu plano de liderança, e como é que isso continua até hoje consigo, de certa forma, né? Tipo, podemos iniciar aí. As comunidades. Acho que é um pedaço da minha trajetória que sempre tenho um carinho especial, né? Exato. Porque eu olho como comunidade um sítio de experimentação e de aprendizado. E ela te ensina muitas coisas que o mundo a escola, né? A universidade, o contexto formal de ensino, o mercado de trabalho, não ensina muito. Exato. Colaboração. Ok. Colaboração e desenvolvimento de habilidades interpessoais. Exato. Yeah. Nós temos muitas habilidades técnicas, mas comunicação, como é que vamos desenvolver uma comunicação? Como é que vamos desenvolver algo, ownership? Ok. Como eu vou ensinar alguém que você agora é PM, né? Project Manager. Sim. E Gestor como, de projeto, nesse sim, caso, yeah. e não tens experiência prévia. Em lidar com pessoas, Lidar com produto, coordenar atividades, fazer budgeting, por exemplo. Como é que vais fazer isso se não tens uma experiência prévia? Exato. Não que não possas ir para um curso. O curso são horas, Exato. mas experiência são mais horas ainda. Então, com comunidades, organização de eventos, apesar de ser algo
não linear e não... que eu vou olhar como versátil. Tu tens a possibilidade de falar com pessoas de tu para tu. O formalismo nas comunidades, dificilmente, nas comunidades que eu faço parte, dificilmente acontece, né? Tipo, você é o presidente, Sim. eu sou... Não. Yeah. E é algo que em empresas internacionais, que já tive a possibilidade de trabalhar numa empresa internacional, a forma como nós lidamos. Então, eu olho a comunidade como uma espécie do mundo que nós gostaríamos que fosse. Ok. Por isso, em comunidades como Python, como a comunidade Google, Sim. o que, GDG nesse caso. GDG, Yeah. o que tentam trazer? Trazer um equilíbrio. E um equilíbrio de um mundo que nós gostaríamos que fosse real. Yeah. E às vezes não é real. Um mundo onde tu aprendes, um mundo onde colaboras com diferentes pessoas, onde desenvolves habilidades. Tens ownership de uma atividade. Em concreto, um projeto. Exato, pesquisas sobre uma determinada ferramenta. Exato. E tudo no seu devido tempo. Não, tipo, precisamos entregar isso aqui agora. Yeah. E outra coisa que me deixou mais bem em termos de gostar de estar em comunidades é a parte da inclusão. A inclusão não estamos a olhar somente, mulheres, homens, não. Estamos a olhar para todo o público que nós olhamos para a sociedade. Temos esse público aqui não tem acesso. Exato. Mas nós gostaríamos que tivesse. E fazer entender que não é porque estás num determinado grupo não possas ter acesso à tecnologia. Então, uma das coisas que olhamos é que a tecnologia ela não é para certos grupos. É para todos. É para todos. Então, sendo para todos, todos devem fazer parte da tomada de decisão, né? E como essa tecnologia deve ser usada. Okay. Por exemplo, às vezes agora temos o cyberbullying, temos várias outras coisas. Mas como ensinar... Às vezes a pessoa não sabe usar. Exato. Como ensinar que para usar tecnologia nós precisamos ter normas. E quem decide sobre essas normas? Não pode ser um grupo. Exato. Tem que ser todo mundo que está lá. Yeah. Então, as comunidades, de certa forma, elas trazem essa vertente de tentar perceber como é que funciona. E às vezes vamos para empresas, né, sem passar por essa ideia de como é que funciona, o que eu posso fazer. E o que eu gosto muito é quando passas da comunidade, é um ser diferente. Mas dependendo do tempo que passas na comunidade, entendes. Exato. O que é realmente fazer parte, o que é comunidade. fazer parte de uma comunidade. E a Cecília hoje está envolvida em que comunidades? Eu agora já nem sei, são muitas, que eu às vezes paro, eu penso, depois às vezes, mas são muitas comunidades. Na verdade, não são muitas comunidades, são vários grupos. Exato. Né? Sim. E esses grupos, no final do dia, têm um foco em comum. É melhorar, desmistificar o acesso à tecnologia para todo mundo. Yeah. Então, tem comunidades que eu uso a camisa às vezes, tem comunidades que eu suporto, tem comunidades que eu sou voluntária. Exato. Então, são várias. Todas ligadas a Python? Não. Tem a PyLadies, tem Python, tem... Django Girls. Tem Django Girls. Django Girls acho que foi a primeira e é o Xodó. Exato. Mas também tem Data Science, Women in Data. Ou Women in Data, yeah. Sim, essa foi também que acabei fazendo parte em 2024, sim, como voluntária. Exato. Yeah. Isso não lhe sobrecarrega? Tipo, dependendo das atividades. Por exemplo, há comunidades que tu podes ser voluntária e Sim. participa nos eventos, conferências. Mas sim, há comunidades que queres apoiar, por exemplo, as que eu apoio diretamente em termos de atividades, que é PyLadies, Django, tem a Python até reduziu um pouco. Não, fui fazendo já apoio para comunidades pequenas. Exato. E acho que são 3. Então, a Cecília, tu pode se caracterizar como uma ativista digital? Tipo.
não seria sei o forte? que. Seria muito forte. É quem é Ok. ativista de verdade. Eu Exato. ainda não sou ativista digital. Yeah. E quando é que tipo, a Cecília, em que momento percebe que pá, quer ir um pouco além dessas iniciativas de comunidade e tudo mais? Porque, bem, acho que existe a OneSat Sim. Lab. Sim. O que é a OneSat Lab? Como é que ela surge? Que é uma associação? É uma organização? Qual é o problema que vai resolver? Yeah. Talvez a Cecília está um misto Sim, de... sim. Exato. Na verdade, as comunidades que eu faço parte são comunidades internacionais. Ok. Além da MosDevs, Uhum. que é Exato. mais Mais local, ok, sim, local. sim, exato. E de certa forma, as comunidades que nós fazemos parte, elas trazem já como é que se diz? Regras, normas, que são internacionais, Sim. mas às vezes precisa adequar ao seu contexto local. Sim. E com base nisso, e não só, que é, por exemplo, queremos criar eventos específicos para uma determinada região, Sim, contextos contexto. diferentes. Exato. Às vezes nós não queremos aprender sobre Django, queremos aprender sobre uma outra ferramenta. Como é que nós podemos fazer isso? Às vezes os parceiros, que é um dos pontos que fez com que surgisse a OneSat Lab, como associação ou como Exato. uma organização sem fins lucrativos, Exato. foi para responder às necessidades ou às demandas do contexto local. Ok. Né? Yeah. Porque na organização desses eventos nós precisamos falar com diferentes parceiros. Sim, yeah. E os financiadores. Exato. E dependendo da lei local, é difícil dizer, vou organizar um evento chamado Django, que é uma organização internacional. Sim. Eu quero apoiar. Como é que eu faço para apoiar? Sim. Para quem vou drenar os fundos, por exemplo. Yeah. Okay. E tu não podes drenar um fundo para uma entidade individual, Sim, né? sim. Normalmente é coletivo ou é coletivo não sem fins lucrativos ou coletivo com fins lucrativos. Ok. Então, com base nesses pequenos desafios que vamos encontrando no caminho, né? Já estamos a organizar Django desde 2021, em 2018. Exato. E Teve até cá... ano passado houve um, né? De volta, né? Sim. Yeah. Sempre tem, porque tem vários voluntários que abraçam a causa e vão Exato. realizando, porque é tudo 100% voluntário, Yeah. é voluntário, né? Apesar de ser um dia, muitos gostariam que fosse 2, 3, uma semana, mas nós não conseguimos Exato. dar esse acompanhamento mais que o tempo necessário. Exato. Então, com a SAT, é ter essa possibilidade de ter eventos com mais tempo. Não, já surgiram algumas parcerias com instituições, porque não só mulheres, porque às vezes dizem, é só para mulheres, como Django, não é só para mulheres. Exato. Yeah. Okay. Mas fica aquele tipo girls, mulheres. OneSat. Mulheres. Yeah. Na verdade, esses grupos não estão para limitar, não estão para limitar, mas estão para incluir. Só que quando nós olhamos isso, olhamos como uma limitação, tipo, não, só é para mulheres. Yeah. Não, nós não podemos. E eu digo, olha aquele jovem que está ali na foto, que usou uma camiseta de coração. Exato. Ele diz, mas como? Aquilo não é para mulher. É que as pessoas acabam como é que se diz? Aquele preconceito das coisas, né? Sim. Mas sem entender realmente o que é que nós estamos a trazer. Exatamente. Então, as comunidades também trazem esse entendimento. Não é só assim. Mas se eu quiser pegar um grupo, eu tenho que sair deste e ir para um menor, né? Exato. Então, do menor, nós vamos trazer mais pessoas. Interessante. Está sendo muito mesmo interessante a conversa. Já estamos mesmo a caminho da reta final. Mas gostaria de perceber, como mulher, né, no mundo da tecnologia e também dessas pequenas desigualdades que estive a falar, que a enfrentar, o que vê que está a melhorar desde o percurso, desde o momento em que entrou na área de tecnologia, e quais são os desafios que temos pela frente, que conselhos pode deixar para estão a assistir lá em casa, né? E não só mulheres, mas aqueles que se sentem excluídos deste mundo da tecnologia, né? Mas para as mulheres em especial, que estamos a celebrar este mês, o mês internacional das mulheres, que vocês podem deixar e o que fez pela frente em relação à inclusão no mundo digital e tecnologia. Muito interessante. Então,
houve melhorias. Estamos a ver muitas mulheres nas áreas de tecnologias, muitas mulheres nos centros de tomada de decisão, por não só tecnologias, tem várias áreas Exato. que também precisamos de incluir. As mulheres. Sim, tenho visto pessoas que passaram do eventos que nem o Django, numa evolução extraordinária. Exato. Tenho visto gente que começa sem saber como, quando. Exato. E são perguntas que nós não temos respostas, né? Mas o importante é saber começar, não é ter toda a informação necessária. Eu estou aqui, eu não sei, há muitas coisas que eu não sei, muitas coisas que eu faço confusão, não entendo nada do que está acontecendo, não sei quais são os trends, acordos já é algo novo, mas o que eu sei é que tenho que aprender. Exato. Então, aprendo todos os dias. Exato. Então, uma das coisas que levo a mim, estar aberto para aprender e estar aberto a colaborar, por exemplo, nos grupos minoritários. O que eu aconselho, se vês que eu não consigo fazer parte deste grupo, né? Eu não estou alinhado. Encontre a sua... Crie, encontre o seu grupo. E há espaço para tudo. Nesse mundo há espaço para tudo. E é aproveitar esse espaço que existe, né? De desenvolver, de criar. Quando começamos Django, éramos poucas. E dessas poucas, algumas foram, mas vieram mais. Exato. E estão lá. E é entender que a vida é dinâmica, não é estática. E nada depende dos outros, além de mim, né? Se queremos mudança. Não sei a frase de quem. Tem uma frase sobre se queres, sejas tu a mudança que queres ver, né? Não é parece o outro. muito clichê. É muito, sim, mas é real, é real. Se queres mudar, não é o outro que vai te fazer mudar, né? És tu. Então, é entender isso, que tudo depende de nós e as possibilidades são imensas. Eu não saberia qual seria a minha outra possibilidade se não fizesse ensino de informática. Ou se não tivesse conhecido todos os mentores que eu conheci. Eu não saberia se seria bom ou mal. Então, eu agradeço esse percurso que tive até agora, agradeço as pessoas que também fizeram parte desse percurso e entender que nós aqui desenhamos a nossa própria trajetória, apesar dos desafios todos que existem, que são muitos, e ainda vamos encontrar vários desafios. E é só olhar os desafios e encontrar... Eu, às vezes, digo, os desafios nos ajudam a ter... Eu tinha uma supervisora que dizia, vamos encontrar um meio termo, né? Um workaround. Não é porque parou aqui que é para sempre. Não, podemos dormir. Podemos ir dormir, sonhar, de manhã voltamos para o mesmo problema e encontramos solução. Se não é definitiva, mas algo que dê. Não podemos fechar todos os buracos também. Desde que haja alguns que conseguimos fechar. Foi muito interessante, na verdade, esta conversa. Acho que temos convidado depois a Cília para um episódio um pouco mais, se calhar, técnico, desmistificarmos alguns conceitos que vimos lá no início sobre a inteligência artificial, modelos, entramos um pouco mais de detalhe. Mas queria primeiro agradecer, Cecília, muito obrigado, né, por poder estar aqui conosco, a celebrar, na verdade, aquilo que são mulheres que estão a impactar na tecnologia, e ficou claro para nós e também para os nossos convidados o quanto, na verdade, a Cecília está a impactar da sua forma como investigadora. Esperamos, na verdade, que possa depois trazer aquilo que são os resultados dessa investigação que está a fazer, né? E de que forma também pode trazer resultados para o nosso contexto nacional. Eu acho que também isso vai ser uma grande oportunidade para que os que nos acompanham em casa, dizer que vamos continuar com esta série especial, né, dedicada às mulheres. Fiquem ligados, por favor, partilhem nos comentários, né, deste episódio quem vocês gostariam de ver aqui, e quem sabe com base nos comentários vamos trazer a pessoa para aqui para celebrar conosco. No fim do dia, o que nós queremos mesmo é
mostrar, né, o impacto, né, de mulheres, trazer esta inclusão, não excluindo, claro que os homens também já estão a fazer muito impacto e sabemos disso, mas motivar, né? Por isso para nós é muito importante que os nossos convidados possam partilhar a história, e vimos o quão interessante foi a história da Cecília, que ia para a eletrônica e hoje é uma woman tech maker que está a fazer mesmo naquilo que é uma da ciência de dados e inteligência artificial, big data. E também motivar, né? Acho que um takeaway que todos podemos levar aqui é o valor que as comunidades têm, né? Ouvimos também no episódio passado que tivemos aqui com a Valkyria, o quão as comunidades impactam, o quão as comunidades ajudam a construirmos, e eu também posso dar o meu testemunho em relação a isso. Portanto, convidamos a todos a estarem atentos aqui ao nosso canal, ativem o sininho das notificações, subscrevam-se. E mesmo antes de terminarmos o nosso episódio, queríamos reativar, na verdade, uma novidade que trouxemos semana passada para quem esteve a acompanhar o nosso episódio, que está ligada também à questão da inteligência artificial, né? Mas de que forma, na verdade, a inteligência artificial pode aumentar aquilo que é a sua produtividade. Então, se estás interessado, na verdade, é entregar o dobro, né, de resultados naquilo que é o seu dia a dia, no seu trabalho, naquilo que faz, com a metade de tempo e a metade de esforço, ligue-se ao canal do Arley Bebe, Inteligência Artificial Aplicada ao Trabalho, aqui no YouTube, que também já está a aparecer aqui. Siga, e há muita coisa que nós queremos trazer sobre aquilo que podemos melhorar, aquilo que é a nossa rotina, o nosso dia a dia com a inteligência artificial. Muito obrigado por estarem a acompanhar-nos, foi um prazer, até o próximo episódio. Tchau.